Glória a Deus, mais um tempo aqui com os irmãos. Quero compartilhar com vocês uma palavra que compartilhei hoje de manhã em Jaguariúna, de uma forma compacta. Aqui a gente tem um culto com mais tempo, então eu estou bem tranquilo, amém? Estou bem tranquilo, glória a Deus. Queridos, todo crente, fala comigo, todo crente, não, você tem que, me ajuda a pregar aí, vai, fala aí, todo crente. Todo crente, ele tem a presença de Deus na vida dele. Amém? O Senhor Jesus Cristo tornou isso possível, o Senhor Jesus Cristo tornou isso viável. Todos nós temos a presença. Amém? Amém? Todos nós temos a presença. Agora, tão importante quanto ter a presença é como eu e você nos relacionamos com essa presença. Estão comigo? Tão importante quanto ter a presença é como eu e você vamos interagir com essa presença de Deus nas nossas vidas. Tão importante quanto ter a presença dele é como é o nosso culto a ele. Toda vez que eu falar interação, é culto. É como nós nos relacionamos com o Senhor. Então, a tua interação, o teu culto ao Senhor, revela muito acerca de você. Revela vários aspectos, aliás, revela tudo acerca da tua vida. A sua forma de interação com a presença de Deus revela muito acerca da tua vida. Então nós, nos nossos cultos, nós clamamos pela presença dEle. Senhor, seja bem-vindo, venha com a tua glória, venha sobre nós, que o Senhor se sinta à vontade no nosso meio. E é certo que Ele vem. Quando chamamos, Ele vem. E aí? Vamos fazer o quê? Ele veio, meu. E aí? O que a gente faz? A gente precisa, queridos, honrar a presença dEle. Interagir com a presença do Senhor. Interagir com a presença do Senhor. Então a Bíblia, ela está recheada de bons e de maus exemplos de como se interagir com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Tem bons e maus exemplos aos montes, nós vamos recorrer a alguns deles para aprendermos, para tomarmos lição nessa noite. Então, eu vou começar lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, lembra da Arca da Aliança? Amém? 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 A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. Era um símbolo da presença de Deus, e eu vou separar um período da história do povo hebreu, do povo de Deus, para que a gente possa aprender com eles, e nós vamos seguir a arca, seguir a presença. A arca é símbolo da presença. Quando eu falo arca, você entende, presença de Deus, amém? Então nós vamos seguir a presença de Deus, nós vamos seguir a arca, na intenção de aprender com aqueles que vão interagir com essa presença, amém? Qual que é a pregação de hoje? Ter a presença, todo crente tem. Agora, como interagimos com essa presença? É fundamental, diz muito acerca da nossa vida. Então eu já vou começar num momento crítico da história. Eu pego um pouquinho da história, a gente conversa acerca da história e a gente traz para a nossa realidade. Para a gente tirar aprendizado disso. E eu vou começar num tempo crítico da história, com os filhos do sacerdote Eli. Hofni e Finéias, até o nome é ruim. Hofni e Finéias, um tempo de sacerdócio omisso, um tempo de negligência. Hofni e Finéias estava maculado de corrupção, de imoralidade, mas não deixava de estar no altar. Fala aí, misericórdia. Cheio de corrupção, cheio de imoralidade, mas tinha a cara de pau de estar no altar do Senhor. E num dado momento, então isso eu estou falando, está em 1 Samuel 4, nós vamos passar andar bastante aqui na história, então eu vou te contando a história, mas quero te encorajar a ler o texto bíblico. Num dado momento da história, Israel vai guerrear contra os filisteus. Os filisteus são adversários históricos de Israel, e nessa batalha, Israel é derrotado e perde 4.000 soldados. Fala comigo, 4.000. 4.000 soldados, voltam para casa, voltam cabisbaixo e voltam para o arraial, e aí nós derrotados, arrasados, e eles fazem uma reunião, e nós chegamos no primeiro texto que nós vamos ler nessa noite, que é 1 Samuel 4, o versículo 3 e o versículo 4. 1 Samuel 4, o versículo 3 e o versículo 4. Fizeram uma reuniãozinha. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram por
porque o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus, vamos trazer a arca da aliança, a presença, desde Siló, para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Pode passar. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que está entronizado entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois corruptos, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança. Usa a NVI para nós nos próximos, tá? Então, queridos, Hofni e Finéias fizeram uma reuniãozinha, falaram assim: perdemos a batalha. Eu falei assim: não, mas perdemos a batalha porque nós não temos a presença. Então vamos trazer a presença. Vamos trazer a presença. Trouxeram a arca, trouxeram a arca que simbolizava a presença de Deus. Parece que um raciocínio muito razoável. Não, perdemos porque nós não tínhamos a presença, mas vamos trazer. Então, que eles trouxeram a arca, e nós vamos agora, a presença está no meio do exército de Israel, amém? Amém? A presença está, trouxeram a arca. Nós vamos ver como eles vão interagir com a presença. Porque esse é o motivo do nosso estudo nessa noite. Vai que eles fazem um culto de quebrantamento e arrependimento. Vai que diante da presença do Senhor eles se curvam, confessam os seus pecados, revêem os seus caminhos e voltam-se aos princípios de Deus. Vai que acontece um avivamento liderado por Hofni e Finéias. Vai que. Então, se você conhece a história, você fala assim: não vai acontecer, pastor. Isso não vai acontecer. E de verdade, isso é o que deveria acontecer. Diante da presença de Deus, se derramarem em quebrantamento e arrependimento, reverem os seus maus caminhos, mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Na verdade, eles fizeram um cultão, fala assim, entre aspas. Fala, me ajuda aí, me ajuda. Entre aspas. Um cultão poderoso, entre aspas. Cheio do ânimo humano, cheio da euforia humana, cheia da nossa carnalidade, da carnalidade humana. E sabe o que aconteceu? Até o chão tremeu. Até o chão tremeu. Os filisteus, ao ouvir essa grande euforia, esse mover da carne, os filisteus ficaram apavorados. Falou assim: o Deus de Israel, aquele que derrotou o Egito, chegou no arraial deles. Ai de nós. Bateu o desespero nos filisteus. Bateu o desespero nos filisteus. O exército tinha a presença, mas não interagiram com a presença de uma forma correta. Não honraram a presença. Se relacionaram com a presença de Deus de uma forma pagã. Se relacionaram com a presença de Deus como se ela fosse um amuleto. Um amuleto. Que culto é esse nos nossos dias? Que interação é essa nos nossos dias? O que isso nos ensina? Sabe o que é, queridos? Esse é um culto que está muito vivo nos nossos dias. Esse é um culto fundamentado no interesse pessoal. As pessoas se aproximam de Deus para tirar dele proveito, para o seu bem-estar. Não se relacionam com Deus porque amam a Deus, não. Elas se relacionam com Deus porque elas se amam bastante. E elas querem o favor de Deus, mas não honram a Deus. Eles querem a proteção de Deus, mas não amam a Deus. Elas amam a si mesmo. Ela espera os serviços de Deus. É um culto baseado na troca, na barganha. Elas querem os benefícios de Deus. Trouxeram a arca para quê? Para vencer os filisteus. Para continuar vivendo na corrupção que viviam. Fala aí, misericórdia. 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 Então é um culto muito vivo nos nossos dias, fundamentado na barganha. Sabe o que é? Eu vou na igreja. Rapaz, a situação está dura. Eu vou na igreja, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte porque eu espero que Deus faça a parte dele, porque dizem que ele é fiel. E eu quero ver se é. Senhor, eu fiz a minha parte, agora eu espero uma semana de vitória. É os exigentes da bênção. É os que cobram a bênção. Afinal, eu dei o dízimo, eu dei a oferta, eu levantei a mão lá no louvor, do jeito que o ministro me pediu. Então, queridos, é um culto fundamentado no interesse pessoal.
muito vivo nos nossos dias. E qual que é o resultado desse culto? Então, o culto lá de Hofni e Finéias, levar a arca feito um amuleto. Nós perdemos, mas agora nós vamos ganhar. E depois nós vamos continuar vivendo como sempre vivemos. Qual que é o resultado desse culto? Qual que é o resultado dessa interação com a presença? 1 Samuel 4, versículo 10. Olha que triste. Então os filisteus lutaram. Se você ler o texto, eles lutaram com medo. Eles lutaram pela própria vida. Eles não tinham planejamento. Eles lutaram apavorados. Então os filisteus lutaram. E Israel foi o quê? Derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. E Israel perdeu o quê? 30.000 homens de infantaria. Naquele mesmo dia, a arca foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, o que aconteceu? Morreram. Viu? Essa interação interesseira, que busca apenas os favores de Deus para continuar vivendo como sempre viveram. Esse tipo de culto, o resultado é morte. Fala para o teu irmão, morte. Morte. Essa interação pagã, essa interação interesseira com a presença de Deus tem um resultado, morte. Então, só para fazer um paralelo, no Velho Testamento é literal. No Novo Testamento é simbólico. No Velho Testamento, eles tinham os adversários físicos, a guerra era física, era na espada. No Novo Testamento, no nosso tempo, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, amém? A nossa luta é no reino do Espírito, a nossa luta é espiritual, é contra principados e potestades. Estamos juntos? No Velho Testamento, a morte era física, os caras eram para caixa mesmo. No Novo Testamento, a morte é espiritual, amém? Amém? Só que nós não ignoramos que a nossa rebelião e o nosso pecado têm capacidade de nos conduzir a uma destruição tremenda, inclusive nos levando à morte física. Estamos juntos? Estamos juntos? Interação errada com a presença de Deus. Tinham a presença, mas fizeram da presença um amuleto. Para piorar, perderam a arca. Sabe o que acontece? Perderam o amuleto. Perderam o amuleto, perderam a presença. Foi embora, os filisteus levaram embora, como uma relíquia de guerra, levaram embora. Então, os filisteus é um povo que não tem aliança com Deus, amém? Eu não vou explicar muito. É um povo que não sabe interagir com a presença. Não sabe interagir com a presença de Deus. Mas eu vou te adiantar. A arca passou 7 meses lá, a presença. A arca passou 7 meses no meio dos filisteus e fez um estrago. Derrotou o Deus deles, trouxe uma praga no meio deles. 7 meses, eles botaram essa arca numa carroça e falaram assim, vamos se livrar disso, porque isso está trazendo destruição a nós. As vacas foram andando em direção ao território de Israel e empacaram no meio do território de Israel. Então, fala comigo, a presença voltou a Israel. Esse tempo sem a presença foi conhecido, ficou chamado como Icabode. Tipo assim, e a glória se foi, mas a glória voltou. Bom, se ela voltou, nós vamos ver como as pessoas vão interagir com a presença. Estamos juntos? Estamos juntos. Esse é o nosso ensino dessa noite. As pessoas, então, encontraram a arca. Eles reconheceram a presença e a receberam. Fala comigo, reconheceram e receberam. É importante, tem que reconhecer e receber a presença. Eles sabiam da seriedade com que tinham que lidar com aquilo. Eles sabiam que aquilo não era uma caixa qualquer. Eles sabiam que aquilo era símbolo da presença de Deus em Israel. Eles sabiam que deviam tratar aquilo com tremendo temor, com tremenda reverência, mas mesmo sabendo, muitos deles foram tomados de curiosidade e meteram o nariz onde não devia. Esse é o culto da irreverência. Que interação é essa? Essa é a interação da falta de temor. Essa é a interação daqueles que sabem o que deve fazer, mas não faz. Eu chamo de curiosos. São os curiosos. São os curiosos. E qual que foi o resultado desse culto? Coloca para nós aí. Qual que é o resultado desse culto da falta de temor com a presença? Qual que é o resultado desse culto que diante da presença
age displicente, sem temor, sem reverência. 1 Samuel 6, do versículo 19 ao versículo 20. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando quantos? 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor? Esse Deus santo. Quem pode se relacionar? Quem pode interagir com esse Deus santo? Davi responde no Salmo 24. Acabamos de ler. Aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm coração puro, aqueles que não juram falsamente, aqueles que não recorrem a ídolos, aqueles que têm um padrão de vida, um estilo de vida de acordo com as palavras com os princípios da palavra de Deus. Esse sim pode se relacionar e interagir com ele. Morte. Qual que é o resultado? Morte. A irreverência diante da presença de Deus tem um final catastrófico. Morte. Morte. Então, que culto é esse nos nossos dias? Pergunta para mim aí, Vils, por favor. Pergunta para mim, que culto é esse, pastor? Que culto é esse? Fala aí. Não, tá fraco, não vou falar não. Esse é o culto dos curiosos. Esse é o culto dos curiosos. São aqueles que querem chegar no ambiente quando a glória já está manifesta. Entendeu? Eles querem chegar com os céus abertos. Eles querem chegar e falar assim: que glória, que unção, aqui sim, nossa, aqui sim, o céu toca a terra, aqui a presença de Deus é manifesta, e roda, feliz. Aqui sim, os céus estão abertos. Sabe quem é, queridos? É um tipo de gente que não se santifica, mas quer estar no meio da glória. É um tipo de gente que não muda de vida, mas quer estar envolvido no meio do ambiente da glória. É o tipo de gente que não se oferta como sacrifício vivo no altar. Não, ele não se oferta para um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não, ele quer chegar com a glória manifesta. Esse não é o adorador que diante que com a sua adoração ele está disposto a abrir o céu. Não, ele quer chegar quando a glória já está sendo derramada. Então, são pessoas que elas são apaixonadas. Olha, esse é o que acontece nos nossos dias. O que a gente está aprendendo aqui? É o culto que está comum nos nossos dias, o culto dos curiosos. É gente que está apaixonada pela glória e não pelo Deus de toda a glória. Entende? Estão apaixonados pela presença, mas não pelo Deus presente. Tem a presença, mas não honra a presença. Ele curte a vibe, ele curte o ambiente, mas não honra o Deus que se faz presente. Qual que é o resultado? Morte. Qual que é o resultado dessa interação irresponsável? Qual que é o resultado dessa interação irreverente com a presença de Deus, de gente que reconhece e recebe, de gente que sabe o que está fazendo, mas não muda de vida? Morte. Morte. Morte espiritual. Morte espiritual. Então, queridos, o ambiente da presença de Deus, ele é perigoso. Fala para o teu irmão, você é perigoso. É perigoso. Para aqueles que não querem mudar de vida. Mas vão continuar cantando: seja bem-vindo, és bem-vindo aqui, vem com a tua glória. Nós vamos continuar ou não? É perigoso. Para aqueles que não querem mudar de vida. Para os curiosos, que só querem curtir a vibe da presença de Deus. Para depois ir embora para viver como sempre viveram. Morreram 70. E aí, veja, a presença de Deus começou a se tornar um grande problema para Israel. E aí pegaram a arca e mandaram para a casa de Abinadab. A arca vai, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1, vai descrever a chegada da arca na casa de Abinadab. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1.
os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Queridos, a arca, Abinadab vai ter a presença de Deus. A presença de Deus chegou à casa de Abinadab e vai passar aí por décadas. Décadas. Quem vai voltar? Saul reinou, se eu não me engano, 42 anos. 42 anos. A arca vai passar o tempo todo aí. Mais à frente no nosso estudo você vai ver Davi vindo buscar a arca. E aonde ele vai buscar a arca? Na casa de Abinadab. Então, no mínimo, para facilitar nossas contas, 40 anos a arca vai ficar na casa de Abinadab. E Abinadab tinha a presença de Deus. Olha que bênção. Tinha a presença do Senhor. E se ele fizesse um culto familiar, ele ia fazer um culto com a presença de Deus. Imagina a arca lá no meio da sala dele, né? Ele jantava e lá estava. Chegavam visitas e falavam: "Oh, que negócio diferente, aqui tem". Pois é, Abinadab tinha a presença de Deus, mas sabe o que é? Ele não honrou a presença. Ele não se relacionou com a presença. Ele não interagiu com a presença. Ele cultivou um culto para Deus, mas desconectado de Deus. Ele naturalizou a presença. Ele transformou a presença numa relíquia religiosa, numa relíquia histórica. Tinha a presença, mas não se relacionou com ela. Tinha presença, mas não interagiu com ela. Mas vai entrar na história daqui a pouco um garoto conhecido, bem conhecido da igreja, chamado Uzá. Quantos conhecem Uzá? Adivinha de quem que Uzá era filho? De Abinadab. De Abinadab. Então, imagino lá que o Abinadab fala assim: Uzá, vamos tirar a presença. E vamos pôr o cara no canto, porque nós vamos fazer um jantar aqui, e eu não quero que as pessoas tropecem na presença, que é a arca. Vamos colocar ali no cantinho, porque vai que atrapalha as pessoas aqui. A presença está atrapalhando, vamos colocar aqui no canto. Eu não sei se ele tinha um espaço lá na casa dele, como eu tenho na minha. Quem tem sobrado, assim, tem uma escada, né? Você tem uma escada lá na tua casa? Eu tenho uma escada, né? Meu irmão, o que a gente coloca lá embaixo da escada? Né? Rapaz, né? Você tem escada, né? Todo mundo que tem uma escada tem né? O que tem lá? Tem coisa de valor, né? Tem coisa mas que eu não uso, né? Eu fui agora preparando a pregação, eu falei assim: rapaz, preciso ver o que tem aí, né? Eu entrei lá, sabe o que tinha lá, Wilson? Tinha um home theater com Blu-ray. Você conhece Blu-ray, Leonardo? Conhece? Ah, duvido. Conhece Blu-ray? Para que serve um Blu-ray? Não é? Pois é isso que tem lá. Tem valor, mas a gente não usa. Eu não sei onde Abinadab colocou a presença de Deus, a arca de Deus, mas eu sei, queridos, que ela passou 40 anos lá. E não gerou nada de histórico, nada relevante que a palavra do Senhor pudesse dar testemunho, fazer registro. Eu não sei se ele colocou no sótão, se colocou no porão, se colocou embaixo da escada, se deixou no canto, mas o que sabemos é que ele tinha a presença, mas não interagiu com ela. Fala assim: misericórdia. Tinha presença, mas não interagiu com ela. Que culto é esse? Pergunta para mim, pergunta. Nos nossos dias, esse culto que nos representa muitas vezes, eu e você, a nossa vida, nós crentes. Tem crente aqui? 10, 15, 20, 30 anos com a presença. 30 anos com a presença. Mas não interage com ela. 30 anos vindo no culto, mas um culto desconectado de Deus. Tem a presença, mas não desfruta da presença. Tem a presença, mas não cultiva intimidade com a presença. Então, sabe o que é? Transforma a fé numa relíquia religiosa. Sabe o que é? Aqueles testemunhos. Aqueles testemunhos. Olha, em 1980, eu fui visitado pelo Senhor. Rapaz, 1980. Relíquias. Por quê? Porque de lá para cá não interagiu com a presença. Não interagiu, não se relacionou, não se aprofundou. Então, queridos, viu? Esse é um estilo de culto.
Esse é um estilo de culto. Adora o Senhor, mas oferta ao Senhor o que ele acha que deve ofertar, e não aquilo que Deus quer receber. E por que faz isso? Porque não tem comunicação, não tem intimidade, não tem conversa. Então é um evangelho natural. É um evangelho sem alegria do Espírito Santo, é um evangelho sem poder do Espírito Santo. Naturalizou. Não, é só mais um culto. É só mais uma ceia. É só mais um louvor. É só uma caixa simbólica. É só uma relíquia religiosa. Naturaliza a presença. Naturaliza a presença. Então, é isso. Abinadab não tem nada para nos. Não tem história para contar, não marcou história. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque essa frieza espiritual. Essa frieza espiritual contamina, esse naturalismo, essa banalização da fé, da presença, vai contaminar o filho dele. Daqui a pouco entra na história. Então passaram lá 40 anos e não teve benefício, não desfrutou dessa intimidade. E aí a gente avança na história 42 anos, no mínimo, fala aí, no mínimo. Passamos por todo o reinado de Davi, de Saul. E Davi volta, agora Davi é rei, e ele fala assim, aonde que está a presença? Onde que está a arca? Onde que está? Fala para mim, onde está? Na casa de Abinadab. Ele fala, verdade, nós vamos buscar. Não pode ficar lá. Isso tem que vir para Jerusalém. Então, ele vai na casa de Abinadab buscar, porque lá ficou 40 anos. 2 Samuel, a gente já está em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 4. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de quem? De Abinadab na colina, onde foi deixado, né? Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Sabe que Davi chegou lá e falou assim, uau, aqui está a presença. Mas eu estava procurando, olha aqui a presença. Como é que nós vamos levar? Como é que vão levar? Uzá falou assim, eu te ajudo. Eu estou acostumado. Eu estou acostumado. Eu nasci do lado, eu nasci com a presença. Eu estou acostumado, eu nasci do lado dessa arca. Eu te ajudo. Eu sei como lidar. Eu cresci diante da presença, eu sei como fazer. Eu já estive aí muitas vezes. Eu sei como lidar com isso. Ah, é mesmo? Então vem me ajudar. Que culto é esse nos nossos dias? Fala aí para mim, pergunta, que culto é esse? Que culto é esse? Você sabe o que é, queridos? É daqueles, do típico filho de crente. Dos filhos de crente. Teve a presença disponível a vida toda. A vida toda. Mas nunca estabeleceu um relacionamento com ela. Foi contaminado pela fraqueza da fé de seu pai. A fé que muda a história dos nossos filhos se aprende em casa, amém? Mas também essa frouxidão que leva os nossos filhos, que expõe os nossos filhos à condenação, que expõe os nossos filhos ao juízo, também aprende em casa. Abinadab não contagiou seu filho com fé, a fé verdadeira. E esse Uzá vai então se relacionar com a presença no automático. Não, eu sempre fiz, a gente sabe como é que é. Eu sempre fiz. Eu sei como é que faz. Eu sei como é que faz. Esse é o típico, queridos, apenas conviveu no ambiente da presença, mas nunca interagiu com ela. Não é conhecido de Deus, não conhece a Deus, nem Deus o conhece. Mas sempre viveu no meio da presença. É aqueles que vão falar, Senhor, eu adorei o teu nome, eu exaltei o teu nome, eu cantei no louvor, eu expulsei demônio, eu fiz milagre. E o Senhor falou assim, mas a gente já interagiu, já trocamos ideia? A gente se conhece? Rapaz, eu não te conheço. Abre, Senhor. Não te... Cara, você apenas circulou aí no ambiente, mas sabe o que é, queridos? Pensa que é íntimo, mas não é. Pensa que é íntimo, mas não é. Qual que é o resultado disso? O resultado é morte. Morte. Põe para nós aí, Jorge. 2 Samuel, o capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 7.
Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Uzá está lá, não, eu sei fazer, eu faço, eu estou acostumado com isso. Está lá, um culto no automático. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Qual que é o resultado desse culto irreverente? Qual que é o resultado desse culto do automático? Morte. Morte espiritual. Morte. Então, queridos, é um abacaxi esse negócio da presença. Israel não estava sabendo como lidar. Davi ficou chocado. Aqui, Davi ficou arrasado. Davi ficou arrasado. E aí, o que nós vamos fazer com a arca? O que nós vamos fazer com a arca agora? Aí eles tiveram uma ideia brilhante. Vamos mandar para a casa de Obed-Edom. Imagina que você fosse Obed-Edom. Você está sabendo de tudo que aconteceu. E aí chega alguém lá na porta da tua casa e fala assim, está aqui a arca. Fala comigo, receba. 1, 2, 3. Receba! E aí, o que você diz? Coça a cabeça aí. Tem que ficar com isso aqui mesmo? O que eu vou fazer com isso? Meu Deus! A presença se tornou um problemão para aqueles que não sabem se relacionar com ela. Se tornou um problemão. Obed ficou com a arca só 3 meses. Mas algo sobrenatural aconteceu. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Estava começando a ficar preocupado, né, Marcelo? Rapaz, que abacaxi. Que encrenca. Que coisa perigosa. Bastou 3 meses, queridos. E já se começou a correr uma notícia em Israel. Está em 2 Samuel 6, o versículo 12. Já tem uma notícia em Israel. E disseram ao rei Davi. Já foram falar lá na orelha de Davi. O Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, o quê? E tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. O Senhor tem abençoado Obed-Edom. E tudo que ele possui. Chegou ao ouvido de Davi o seguinte, viu? Obed está prosperando em todas as áreas. Tudo está indo bem na casa dele. A arca está só 3 meses lá, cara. Mas o cara mudou de vida. A vida dele está sendo transformada. Dá uma pausa aqui comigo. Todos tinham a presença, sim ou não? Os filhos de Eli tinham a presença? Os curiosos tinham a presença? Abinadab teve a presença? Todos tinham a presença. Obed também tem. Agora, qual é o segredo de Obed? Pergunta para mim, que culto é esse? Que culto é esse? Que culto é esse? Que está sendo transformado, que está sendo abençoado em todas as áreas. Porque assim, Abinadab teve a presença, mas se transformou a presença, naturalizou a presença, transformou numa relíquia religiosa. Agora, queridos, o Obed recebeu a presença e honrou a presença de Deus. Ele recebeu a presença e se tornou íntimo dela. Se tornou íntimo dela. Então, esta prosperidade que todo Israel constatou e foi dizer a Davi, o cara está se dando bem, sabe o que é? É fruto de uma interação que honra a presença de Deus. É fruto de um relacionamento que valoriza, que entende e que honra a presença de Deus. A Bíblia não fala, mas a gente fica imaginando. Na hora que descer a arca lá e falou para Obed, receba. Obed deve ter, imagino que tenham colocado no meio da sala de Obed. Obed deve ter fechado a porta, os filhos tudo apavorados, a mulher com os olhos estalados. Rapaz, que encrenca é essa que está aqui no meio da nossa casa? Obed deve ter fechado a porta e falado assim, filhos, esposa, família, vem cá. Nós estamos vivendo um grande privilégio. Aquilo que era privilégio de sacerdotes, aquilo que ficava trancado no Santo dos Santos, cara, está aqui bem no meio da nossa sala. A presença do Eterno está bem aqui no meio da nossa sala. Vamos honrá-lo.
vamos honrá-lo. Vamos interagir com ela, vamos ofertar a ela o melhor que temos, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa casa, o melhor da nossa disposição. Vamos ofertar o melhor que temos. Obede, queridos, qual que é o segredo desse culto? A presença todos têm a presença. Todo aquele que recebeu Cristo Jesus tem a presença. Mas qual é o segredo? É que Obede honra, cultiva relacionamento. E Deus o abençoou em tudo. Fala para o teu irmão, olha a bênção aí. A bênção é consequência. A bênção é consequência de uma vida que honra a presença de Deus. Quer ser abençoado? Você já tem a presença. Se não tem, essa noite eu quero te dar essa oportunidade. Pastor, eu tenho dúvida se essa presença de Deus que você está falando aí, que todo crente tem. Eu tenho dúvida, eu vou te dar essa oportunidade para que você possa tirar essa dúvida e receber a doce presença do Espírito Santo na tua vida, para que você possa interagir de uma forma honrosa e ser abençoado em quê? Em tudo. Fala aí, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Bom, Davi fica sabendo disso. Davi não era bobo, né? Davi era esperto. Ele queria esta presença. Ele não estava interessado numa caixa, numa relíquia do seu povo. Não, ele estava interessado nessa presença. E ele vai buscar, 2 Samuel 6,17, dessa vez dá certo. Ele vai conseguir levar a arca, a presença para Jerusalém. Eles trouxeram a arca do Senhor, né, lá da casa de Obed, e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. A tendinha, a sucá, uma tendinha simples de Davi. Ele colocou ela lá. E Davi ofereceu o holocausto e sacrifícios de comunhão perante ao Senhor. Queridos, a partir daqui, se estabelece um grande avivamento de adoração em Israel. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Todo dia, toda hora, qualquer. Você acordava de madrugada, rapaz, eu estou sem sono, tomei café demais. O que eu vou fazer? Eu vou lá na tenda de Davi. O que tinha lá? Adoração ao Senhor. Gente adorando ao Senhor. A adoração sem véu. Sabe, a adoração do véu rasgado, né? A adoração do Novo Testamento. A adoração que Cristo tomou possível. Quando Ele morreu e rasgou o véu. Nos deu oportunidade de estar frente ao Pai. Frente à presença. É assim que era lá. Israel viveu um grande avivamento de adoração. Um grande avivamento de adoração. E eu preciso te fazer uma pergunta, e essa é você que vai me responder. Aonde que iniciou esse avivamento? Aonde que iniciou esse avivamento? Responde para mim. Responde para mim. No meio da multidão? Não, esse avivamento começou lá na casa de Obed. Esse avivamento começou com uma família honrando a presença. Ofertando o seu melhor à presença de Deus. Honrando a presença de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Pergunta aí para mim, por gentileza, João. O que isso tem a ver conosco, pastor? Deixa eu te responder, meu irmão. Há uma promessa de avivamento nessa nação, sim ou não? E o Senhor já nos deu alguns passos. Eu sempre digo aqui para vocês, não é? Que a gente não sabe qual o movimento que Deus vai fazer. Lá em Davi, era adoração, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu não sei qual é o movimento que esse avivamento vai produzir, mas eu sei onde ele vai começar, não é isso? E eu provoco você, viu? Eu sei, você quer saber, e você demora para perguntar, você, acho que você não, né? Eu brinco com a igreja, viu? O avivamento vai começar bem no meio das nossas salas. Quando uma família reconciliada em torno da palavra de Deus, nós já estamos voltando para a palavra, nós já estamos lendo a palavra, uma família unida num só propósito, em adoração, honrando a presença de Deus. Nós temos a presença do Senhor. O avivamento não aconteceu com uma multidão, não, ela começou na casa de Obed, e a partir da casa de Obed ela espalha por todo Israel. Um avivamento nessa nação, que eles vai começar bem no meio da nossa casa. Creia, 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 creia. Junta lá, junta a tua família, em volta da presença de Deus. Dobrem o joelho e honra a presença do Senhor. Honra a presença do Senhor.
Eu preciso te perguntar, você percebe a presença de Deus? Percebe a presença de Deus? Então, honra, cultive relacionamento, oferte algo especial ao Senhor, oferte uma adoração diferente ao Senhor, chega do mesmo, se recuse a ofertar ao Senhor mais do mesmo, oferte algo novo ao Senhor, algo novo ao Senhor. Então, queridos, tem uma multidão de pessoas, eu faço parte desses, que espera que num culto desses o Senhor venha nos surpreender. Cantamos hoje aí, né? Que seja hoje, que seja agora, que seja nessa noite, que a glória do Senhor venha nos surpreender. É uma grande expectativa, mas eu queria convidar esta igreja a mudar o foco. O Senhor está procurando por adoradores, sim ou não? O que você acha de nós surpreendermos o Senhor? O que você acha de nós apresentarmos uma adoração surpreendente? Ele fala, uau, essa é genuína. Não, essa não é mais do mesmo. Não, isso não é mais do mesmo. Olha, sinceramente, eu não recebi. Que adoração é essa? Viu? Nós podemos inverter isso. Vamos surpreender o coração de Deus com uma adoração genuína, algo que realmente nos representa, algo que seja essência de nós. Essência de nós, essência do nosso coração. Pastor, mas o céu está fechado. Estava fechado sobre Israel também. Havia um pavor em Israel em receber a presença. Mas uma família se pôs a adorar e a honrar a presença. E um grande avivamento aconteceu. Seja você esse adorador. Seja você esse adorador que se oferta no altar. Que se oferta no altar como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que abre os céus, que abre que traz uma manifestação da presença de Deus, que traz o avivamento. A fé que edifica nossos filhos, meu irmão, nasce na nossa casa. Na nossa casa. Obede ensinou isso aos seus filhos. Mas a fé também que expõe os nossos filhos, a fé também que leva os nossos filhos uma frouxidão, a falta de fé que leva os nossos filhos uma frouxidão, que expõe os nossos filhos ao juízo de Deus, também começa em casa. Que nós sejamos adoradores, que honra a presença. Amém? Amém. Queria convidar você a se pôr em pé.